Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 7 de outubro, dia 280. A nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra, nos conectando espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável, de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém. Antigo Testamento, Jeremias capítulo 8, versículo 8. Como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam a falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficaram envergonhados por cometerem a abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira, e as folhas já estão murchas. E já designei os que passaram sobre eles. Porque nós estamos sentados aqui. Reúnam-se, entremos nas cidades fortificadas e perecemos ali, pois o Senhor nosso Deus já decretou a nossa morte e nos deu de beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há nada de bom esperar-se o tempo da cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos cavalos do inimigo. Toda a terra treme ao som dos relinchos e dos seus garanhões. Os inimigos vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Pois eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais não há encantamento, e que picarão vocês, diz o Senhor. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião, não está nela o seu rei? Por que vocês provocaram a sua ira com as suas imagens de escultura, com ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida, filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Quem dera minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem dera eu tivesse no deserto, o abrigo para viajantes. Então deixaria o meu povo e me afastaria dele. Porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, curvam a língua como se fosse seu arco, para disparar mentiras. Fortalecem na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo.
E não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador, e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de tanto praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras, com a boca cada um fala de paz com o seu companheiro. Mas o seu interior lhe arma ciladas. Deixaria eu castigá-los por essas coisas, diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, pelas pastagens do deserto lamentação, porque já não estão queimadas e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido do gado, tanto das aves dos céus como dos animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, moradas de chacais, e da cidade de Judá farei uma desolação, para que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio, que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como deserto pelo qual não passa ninguém. O Senhor respondeu: porque deixaram a minha lei, que pus diante deles e não deram ouvidos ao que disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração, seguiram os Baalins, como os pais deles lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei de beber água envenenada. Eu os espalharei entre nações, que nem eles nem os pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruídos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, chamem carpideiras, para que venham, mandem procurar mulheres hábeis para que venham, que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Por uma voz de pranto se ouve de Sião: como estávamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor, e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensine às suas filhas um canto fúnebre, que cada uma ensine à sua companheira uma lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios. Exterminou as crianças nas ruas e os jovens nas praças. Fale, assim diz o Senhor: os cadáveres das pessoas ficarão espalhados, como o adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem as recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agradam, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, os filhos de Amon, de Moabe, e todos os que cortam cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas essas nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revistam da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que as criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, com eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para a paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselham-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Salmo 78, do 32 ao 55. Apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Por isso ele fez com que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. Quando os fazias morrer, eles o buscavam, arrependidos, procuravam Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca e com língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembre-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e nos lugares áridos? Lhe causaram tristeza, tornaram a pôr ao Deus à prova, ofenderam o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que resgatou do adversário, que foi no Egito. Ele operou os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoã, e transformou em sangue os rios deles, para que das ruas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas, que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou às lagartas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com chuvas de pedra, destruiu as vinhas dos seus sicômoros, com geada. Entregou o granizo ao gado deles e aos raios dos seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou a vida deles à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor, nas tendas de Cã.
Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu-se com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua mão direita adquiriu. Da presença deles expulsou as nações cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Provérbios capítulo 24, versículo 27. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e depois edifique a sua casa. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por compartilhar deste momento em Cristo. Transborde esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou durante a leitura. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.